E qual é a diferença de viver o amor em liberdade com o amor em libertinagem? A principal diferença é que a liberdade envolve respeito pelos outros e a responsabilidade pelas próprias escolhas, enquanto a libertinagem é a ausência desses limites, resultando em um comportamento desmedido e egoísta que ignora as consequências e os direitos alheios. Pois liberdade é a capacidade de agir conforme a própria vontade, enquanto libertinagem é o abuso dessa liberdade. Como por exemplo, eu tenho toda a liberdade de vestir um vestido sem manga, com decote, tanto atrás como na frente, de uma maneira que não se torne indecente. Mas, se eu visto esse vestido com decotes a mostrar os meus seios e as minhas pernas de maneira que não convém, eu torno a minha liberdade em libertinagem, assim como também um casal que, por ter liberdade, passa a ficarem despidos juntamente com seus filhos dentro de casa, tornando assim sua liberdade em grande libertinagem, etc., etc. Por isso assim está escrito: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, isto é, ao pecado. Gálatas 5, verso 13. É verdade, meus amados, pois se não andarmos de acordo com as leis divinas, jamais obteremos um corpo incorruptível e imortal. Pois há muitos usando da liberdade que têm para viverem uma vida de libertinagem, e isto no vestir, no falar, no pensar, como também no agir. Há muitos, porém, que no ato sexual estão cometendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher e também com animais, vivendo assim uma verdadeira libertinagem. E como eu tenho dito, verdade é, a grande mãe aceita os gays, as lésbicas e qualquer outra pessoa que seja, mas uma coisa ela não aceita: o pecado que cada um escolhe cometer. Pois, assim como Jesus, qualquer um de nós pode vencer o pecado em qualquer das suas formas. Basta querermos e lutar para isso, pois a liberdade é entendida como a capacidade de agir de acordo com a própria vontade, respeitando os direitos dos outros e as normas da sociedade, pois este conceito está associado ao exercício responsável e ético das escolhas individuais. A liberdade é essencial para o desenvolvimento pessoal e social, pois possibilita a expressão de pensamentos e ações que podem contribuir para a sociedade, desde que não prejudiquem outros. É verdade, pois todos devem se colocar no seu devido lugar, a começar por mim. Pois quando a liberdade é exercida de forma ética, ela promove harmonia e respeito, permitindo que as diferenças individuais sejam abraçadas em um ambiente seguro e justo. Muito agradeço a Deus, a Mãe, por meio de Cristo Jesus, por ter de volta a minha liberdade.
pois nos dias de hoje tenho liberdade de ficar despida no meu quintal, tomando aquele banho de sol, e também de me despir dentro do meu quarto, e até de dormir nua, se eu assim desejar, algo que há muito tempo já não fazia mais. Pois, graças à Grande Mãe, desde o dia 6 de novembro de 2025, eu desejei me vestir sem mangas, ou seja, com os braços totalmente desnudos diante de todos. E estando eu, juntamente com as irmãs na reunião da manhã, me veio a palavra em Isaías 52, verso 8 a 10, dizendo: Eis o grito dos atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente veem o retorno da Senhora a Sião. Rompei em júbilo, exultai, porque a Senhora consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. A Senhora desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação da nossa deusa. Quem tem ouvidos para ouvir, entenda o que a Santa Espírita diz às igrejas. E eu fiquei muito maravilhada com essas palavras e entendi que realmente chegou a hora de mudar as minhas vestes diante de todos, não me vestindo com escândalo, mas de maneira decente, como antigamente eu me vestia. Por isso estou tomando banho de sol, para bronzear o meu corpo, pois vou estar vestindo sem mangas e com decotes atrás. Ontem, porém, no dia 11 de novembro, fui a um salão de beleza para repicar os meus cabelos. Pedi para o profissional que não cortasse no comprimento, mas, infelizmente, ele deixou muito curto e não repicou como eu queria. E com isso fiquei muito triste, mas agradeço a fonte por não ter ficado com raiva dele, pois se eu ainda fosse como antes, teria sentido muito ódio e não teria pago pelo que ele fez no meu cabelo. Mas, apesar dos pesares, ainda resta uma esperança, pois os meus cabelos ainda vão crescer e espero que aconteça o mais rápido possível, pois já não gostava dele no tamanho que estava e muito menos agora. E como Jesus tem dito em Mateus 11, verso 6, assim digo eu: Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço ou escândalo, pois para muitos de entre os judeus e gentios, Jesus tem sido grande escândalo e verdadeira loucura, como é dito em 1 Coríntios 1, verso 23. Pois para muitos ele não tem passado de uma pedra de tropeço, e sendo que ele na verdade é uma verdadeira pedra angular. Quero também falar sobre algo que muitas vezes tem ocorrido, mas como ocorreu neste mês de novembro, nunca havia acontecido. É que muitas vezes, ao somar o que tem entrado e saído, conforme está relatado no caderno de dízimo, sempre tem passado boa quantidade em dinheiro, sem colocar no banco ou a juro. Mas, neste mês, passou muito mais do que eu pudesse imaginar, pois, no final de outubro deste ano 2025, passava R$ 556,19. E este valor foi marcado no caderno dia 5 de novembro deste ano. Quando foi no dia 8 deste mesmo mês, estava passando muito mais, e o valor a passar foi R$ 1.260,13. E eu fiquei muito maravilhada com o agir da Divina Fonte,
pois só ela pode fazer isso acontecer, sendo ela a dona do ouro, da prata, do mundo e de tudo que nele há. Por isso sim, ela tem dito: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Jeremias 27, verso 5.